Na primeira vez que alguém ouve falar de Zé Pilintra, quase sempre escuta a mesma coisa, não chama por ele brincando, e isso já basta para acender um arrepio, porque Zé Pilintra não é contado como os outros espíritos. Ele não chega envolto em luz dourada nem em promessas doces. Ele chega na fumaça do cigarro, no som distante de um samba antigo, no tilintar de um copo numa mesa vazia às 3 da manhã. Dizem que ele anda onde pouca gente tem coragem de andar. Encruzilhadas, becos molhados pela chuva, cabarés esquecidos, botecos quase fechando, lugares onde gente desesperada faz promessas que depois se arrepende. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente tema e ama. Mas afinal, quem é Zé Pilintra? A história dele se mistura entre fé, lenda e sussurros antigos do Nordeste brasileiro. Alguns dizem que ele foi um homem real, um malandro elegante vestido de branco, gravata vermelha, sapato impecável e chapéu panamá. Um sujeito que sorria fácil, mas cujo olhar parecia enxergar coisas que ninguém mais via. Alguns pesquisadores e tradições populares acreditam que por trás da entidade existiu um homem real, um homem chamado José Gomes da Silva. Outros citam nomes diferentes, José Amadeu, José dos Anjos. Nasceu pobre no sertão de Pernambuco e cresceu entre jogadores, boêmios, prostitutas, gente esquecida pela sociedade e aprendeu a sobreviver usando aquilo que ninguém conseguia tirar dele: a fala rápida, o sorriso fácil e uma inteligência quase sobrenatural. E talvez a primeira coisa estranha seja justamente essa: ninguém parece concordar completamente sobre quem ele foi. No início do século passado, dizem que seguiu para o Rio de Janeiro, e foi na Lapa que a lenda começou a crescer. Dizem que ele era mulherengo, que tinha uma conversa capaz de convencer qualquer pessoa, e que usava uma navalha não para atacar, mas para defender gente que ninguém defendia. Outros juram que ele nunca foi apenas um homem, que já nasceu marcado, que conversava sozinho nas madrugadas, que sabia quando alguém ia morrer, que escapava de facadas sem um arranhão, que entrava em brigas impossíveis e saía rindo. No Catimbó, especialmente em Pernambuco e Paraíba, começaram a dizer que Zé caminhava entre dois mundos, o dos vivos e o do invisível. E foi nessa época que surgiram os rumores mais perturbadores. Diziam que Zé tinha corpo fechado. Facas não o atingiam, brigas terminavam estranhamente ao seu favor. Polícia nunca conseguiu pegá-lo, inimigos simplesmente desapareciam da sua vida. Alguns acreditavam que ele fazia pactos espirituais. Outros diziam algo pior, que Zé caminhava entre vivos e mortos sem pertencer completamente a nenhum dos dois. Mas a parte mais estranha vem depois, porque nem sua morte parece ter uma única história. Existe uma versão cantada em pontos de Umbanda que diz que Zé morreu numa quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval e pelas mãos de uma mulher. Quarta-feira de cinzas, noite de temporal, ele mataram Zé Pilintra num dia de carnaval. Mas olha que ironia foi a vida do seu Zé, não tinha medo de homem, morreu nas mãos de uma mulher. Como se aquela morte simbolizasse o fim da vida de excessos e o começo de outra existência. Mas existe outra versão. Pesquisadores afirmam que ele pode ter morrido por causas naturais e que estaria enterrado em Alhandra, na Paraíba. Depois disso, começaram os relatos impossíveis. Há relatos estranhos demais para serem ignorados. Motoristas que juram ter dado carona a um homem de branco numa estrada vazia e, ao olhar no retrovisor, o banco estava vazio. Pessoas que ouviram gargalhadas em terreiros fechados. Gente perdida afirmando ter recebido ajuda de um homem vestido de branco em momentos desesperadores. Um homem surgindo em estradas vazias para avisar sobre acidentes minutos antes deles acontecerem. Sempre elegante, sempre sorrindo,
sempre desaparecendo antes que alguém perguntasse seu nome, até que alguém finalmente perguntou, e a resposta veio calma. Dizem por aí que me chamam de Zé Pilintra. Nos terreiros de Umbanda, ele costuma aparecer rindo, brincando, bebendo, dançando samba, mas quem já viu uma gira de malandro de perto conta algo curioso. O ambiente muda, o ar pesa, o cheiro de fumaça parece ficar mais forte. E mesmo pessoas céticas sentem um desconforto difícil de explicar, como se houvesse alguém observando cada pensamento escondido dentro delas. Tem médiuns que dizem que quando Zé chega, o corpo arrepia antes da incorporação. Outros falam sobre passos que ecoam antes da entidade aparecer. E existem histórias ainda mais perturbadoras. Alguns acreditam que Zé Pilintra protege os esquecidos, prostitutas, jogadores, bêbados, gente perdida, gente quebrada pela vida, mas proteção não significa delicadeza. Dizem que ele ensina através do choque, que desmonta ilusões, que faz máscaras caírem. E certas pessoas afirmam que depois de começar a mexer com Zé Pilintra, passaram a ter sonhos estranhos. Homens de brancos em corredores escuros, risadas em portas entreabertas, um bar antigo tocando samba ao longe, e a sensação terrível de nunca estarem completamente sozinhas. Algumas pessoas afirmam que fizeram pedidos desesperados para Zé Pilintra: cura, dinheiro, vingança, proteção, e juram que receberam resposta rápida demais, precisa demais, como se alguém estivesse ouvindo desde o começo. Mas quase todas essas histórias terminam com a mesma frase: você precisa tomar cuidado com o que pede, porque Zé Pilintra, segundo muitos relatos, não gosta de falsidade. Ele ajuda, mas obriga a pessoa a encarar aquilo que tenta esconder. E isso assusta mais do que qualquer lenda demoníaca. E até hoje, em muitos lugares do Brasil, existe um costume silencioso. Pessoas evitam brincar com seu nome, evitam fazer desafios, evitam chamar por ele em tom de deboche, porque existe uma crença antiga. Algumas entidades ignoram os vivos, mas Zé Pilintra escuta. E agora eu quero saber de vocês. Você já viveu alguma experiência envolvendo Zé Pilintra? Já ouviu algum relato estranho? Ou conhece alguém que passou por alguma experiência com essa entidade? Deixem nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novos vídeos como esse. Por hoje é só, nos vemos no nosso próximo encontro macabro.